Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje falando sobre noção de estrutura de uma célula vegetal. Uma célula vegetal típica apresenta uma membrana plasmática, um citoplasma, contendo organelas citoplásticas e um núcleo, na qual fica o material genético, igual à célula animal, só que existe diferença entre elas. Ok? Podemos destacar duas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. A partir desse momento, a primeira delas é a presença no citoplasma de uma célula vegetal, que é um tipo de organela responsável pela realização da fotossíntese. Essa é a primeira diferença entre a célula vegetal e a célula animal, viu? Que nela tem uma organela que é responsável pela realização da fotossíntese. E isso não tem lá na célula animal. A segunda diferença é a existência de um envoltório rígido ao redor da membrana plasmática da célula vegetal, denominado parede celular. Essa parede celular também não tem lá na célula animal. Ela só existe na célula vegetal. Na célula animal ela não tem. Essa parede celular ela dá sustentação à célula vegetal e impede que ela estoure por absorção de águas, demasia. Ou seja, quando a planta absorve muita água, ela impede que a planta estoure, ok? Essas são as duas diferenças que existem entre a célula animal e a célula vegetal, ok? Vamos dando continuidade no nosso conteúdo, vamos falar sobre a diversidade das células. Nem toda célula tem o mesmo formato e nem a mesma função. O formato e a função da célula está associado à função que ela desempenha no organismo. Dependendo da função que ela desempenha no organismo, ela tem o seu formato e sua função, ok? Vamos dar um exemplo bem aqui. As células dos músculos, elas são alongadas e podem contrair com facilidade, viu? A célula tem essa diferença, ela é mais alongada. Outra célula é também a segunda da célula do sangue, que elas são arredondadas, o que facilita o movimento dentro das veias e artérias. A célula dos músculos é alongada e a célula do sangue é arredondada. Uma é alongada e a outra é arredondada, ok? Dando continuidade no nosso conteúdo, vamos falar sobre os tecidos. Tecido, no contexto biológico, é um conjunto formado por células razoavelmente semelhante, tá bom? Tecido é um conjunto de células razoavelmente, tá bom? Que vai cada um exercendo sua função. Cada tipo de tecido é capaz de desempenhar uma função, ok? Ou seja, cada um dos tecidos é capaz de executar uma função específica dele. Existem 4 tipos de tecido. O primeiro dele é o tecido epitelial, responsável pelo revestimento da superfície interna e externas. Nele, as células são perfeitamente juntadas e unidas uma às outras. Ou seja, nesse tecido, as células ele faz a união das células, uma com a outra, ok? O outro tecido é o conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, o que ele faz? Qual é a função dele? Preencher o espaço entre tecidos e mantém unidos. Ou seja, ele vai preencher aquele espaço que existe entre os tecidos e vai eles. Vai unir um com o outro, ok? Preenche o espaço entre os tecidos e mantém unido. Nesse tipo de tecido, as células são razoavelmente espalhadas e o espaço entre elas é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células, chamado material intercelular. Ou seja, nesse tecido as células são espalhadas, só que ele vai liberar um líquido, um material, aliás, que vai preencher aquele espaço que fica entre as células. E esse material é chamado material intercelular, tá bom?
O terceiro tecido é o tecido muscular, formado por células capazes de se contrair. Encontramos tecido muscular em todas as partes do corpo, passíveis de movimento. Ou seja, qualquer parte do corpo nosso que se movimenta, nós encontramos esse tipo de tecido, que é o tecido muscular. Esse movimento pode ser voluntário, que é aquele movimento que você faz quando a pessoa quer fazer aquele tipo de movimento, e o movimento involuntário, quando você não quer. Mas mesmo assim acontece o movimento. E esses dois movimentos estão no tecido muscular. E por último, o tecido nervoso. Como o nome já diz, é formado por neurônios. Esse tecido é encontrado no cérebro, na medula espinhal e nos nervos, viu? Que são longos feixes de neurônios pelas quais são transmitidos impulsos nervosos. Viu? Dentro do tecido nervoso estão os nervos, e é encontrado no cérebro, na medula espinhal. Os tecidos nervosos levam e trazem informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e todas as partes do corpo. O tecido nervoso tem essa função, viu? De levar a informação do cérebro para toda parte do nosso corpo. Quem faz essa função de transmitir todas as informações para o nosso corpo é o tecido nervoso. Essa foi nossa aula de ciências. Espero que vocês gostem. E muito obrigado pela atenção de todos. Estou mandando uma atividade que vocês vão responder de acordo com as páginas do livro que eu enviei lá na plataforma e de acordo com esse vídeo, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado a todos. E uma boa aula.